Descobri que minha esposa me traiu e minhas filhas sabiam disso. Minha esposa nunca deu nenhum comportamento suspeito. Sempre fomos um casal forte, casados por 25 anos, 3 filhas de 17, 20 e 23 anos. Pelo menos era o que eu pensava. Ou será que eu pensava? Um dia, recebi uma mensagem de uma mulher dizendo que seu futuro marido confessou que tinha traído com uma colega sênior no trabalho. Ele se abriu e deu o nome da mulher, então ela fez uma pequena investigação e me encontrou. Ela achou que eu merecia saber a verdade. Não sei se ela fez isso para se vingar da minha esposa ou genuinamente achou que eu merecia saber, mas isso não importa. Obviamente, não acreditei nela no início, mas à medida que ela dava mais detalhes sobre o caso, datas, duração, nomes de colegas que sabiam, etc., parecia ser verdade. O cara deu todos os detalhes para ela, nome do hotel, até o endereço da minha casa, já que ela o convidou, número de telefone dela e assim por diante. Então, sim, em algum momento tive que encarar a verdade. O cara tinha 21 anos na época, ainda um garoto. Não consigo acreditar que ela dormiu com um garoto. Isso aconteceu quando eu estava em uma viagem de negócios, um clássico. Quando juntei as peças, percebi que ela provavelmente planejou isso, já que minha viagem de negócios foi agendada com meses de antecedência. Acho estranho acreditar que é coincidência que ela de repente tenha traído exatamente no período em que eu estava fora. Minha esposa está morta para mim. Estou pronto para me divorciar dela, então estou apenas preparando tudo, questões financeiras, etc. Um dos meus bons amigos enfrentou o mesmo problema, então ela aconselhou não confrontar minha esposa, pois ela pode explodir se se sentir ameaçada. Eu não acho que ela vá fazer isso, mas quem sabe? Eu achava que a conhecia, mas não conheço. Tem sido difícil vê-la todos os dias agindo como se nada tivesse acontecido. Ela está planejando nossas próximas férias, falando sobre visitar nossas filhas. Nossa filha mais velha trabalha em uma cidade diferente e a segunda está na faculdade. A mais nova está terminando o ensino médio. Ela é como uma colega de quarto agora. Não sinto nada. Sou um fantasma vivendo em nossa casa. Acordo às 5, vou para a academia, vou para o trabalho. Tenho meu próprio negócio. Volto por volta das 19 horas e apenas faço minhas coisas. Acho que minha esposa está sentindo que algo está estranho, mas eu realmente não me importo. O que mais doeu, e é onde preciso de conselhos, é que minhas filhas sabiam sobre o caso. O amante contou à noiva que minha filha entrou na sala enquanto eles estavam se beijando na nossa sala de estar. Minha esposa achou que ela estaria na escola o dia todo, aparentemente. Ela conseguiu acalmar minha filha e explicar a situação. Não sei o que aconteceu, mas minha filha nunca me disse nada. Então, não sei o que minha esposa disse a ela para manter o segredo. Sabendo quão próxima ela é das duas irmãs, estou 100% convencido de que ela compartilhou o segredo com elas, e as três provavelmente decidiram manter silêncio. É por isso que me sinto tão distante. Acredito que fui, e ainda sou, um bom pai. Trabalhei muito no meu negócio para garantir que elas tivessem o melhor de tudo. Coloquei-as em primeiro lugar em qualquer decisão sobre meu negócio para garantir que eu pudesse fornecer o necessário. Enviei-as para a faculdade sem dívidas para dar-lhes o melhor começo na vida profissional. Tentei estar presente em cada passo da vida delas, basicamente o que qualquer pai faria. Tivemos nossos altos e baixos, obviamente, mas nada grave. Elas são minhas meninas e eu sempre as vi como minhas pequenas princesas. Então, saber que elas sabiam realmente dói. Parte de mim pensa que elas não me contaram porque estavam com medo de destruir a família. Entendo isso, mas ainda assim tenho essa raiva dentro de mim e ela continua crescendo. Temos um grupo no WhatsApp. Quando vejo elas pedindo conselhos, pedindo ajuda para um depósito para um apartamento e assim por diante, sinto vontade de gritar e confrontar todas elas. Mas sei que isso não resolverá nada. Será apenas um momento de felicidade de 10 segundos para mim e depois voltará a doer. Outra parte de mim quer apenas sair, fechar minha conta bancária e deixar a casa, cortar os laços com todas elas e sair sem dizer uma palavra. Minha boa amiga me aconselhou contra isso porque a lei não vê isso com bons olhos.
Mas realmente, não posso dizer que essa opção não está crescendo em mim. Eu não quero nem falar. Não quero entender o ponto de vista delas. Quero sair e ir para algum lugar como a Tailândia, ficar em uma praia por alguns meses e talvez um dia eu me sinta pronto para ouvir. Ou talvez não. Não quero ouvir como elas estão arrependidas, como lamentam não terem me contado. Elas tiveram 3 anos. Durante 3 anos elas me olharam nos olhos e não disseram nada. Não sei como conseguiram manter uma cara de pau como se nada tivesse acontecido e ainda se comportarem normalmente. Sinto que as 4 são mestres manipuladoras e essa raiva dentro de mim não vai embora. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? A reconciliação com a esposa está fora de questão. Ela me enoja, e o fato de ela se comportar como uma esposa amorosa só aumenta o fogo dentro de mim. Estou feliz que minha amiga me ajudou e falou sobre sua experiência, então consegui ver isso de um ponto de vista externo. Onde preciso de conselhos é sobre minhas filhas. Como disse, parte de mim quer conversar, outra parte sente que elas não merecem a chance de se redimir agora. É tarde demais. Estou tão perdido. O advogado me disse que, como as crianças são adultas, não haverá problemas de pensão alimentícia. Quanto ao suporte ao cônjuge, ela pode pedir, mas como ela trabalha e está bem, o juiz provavelmente negará. Nossa conta conjunta é usada apenas para coisas que pagamos como casal, caso contrário, temos nossas próprias contas bancárias. Isso foi um conselho forte dos meus pais de que, se 2 parceiros estão trabalhando, eles não devem colocar tudo em uma conta conjunta. Não posso agradecê-los o suficiente por isso. Os advogados disseram que ela poderia argumentar que meu negócio está indo bem e que ela tem direito a uma parte dele se eu decidir vendê-lo. Mas como ela trabalha, sempre podemos argumentar sobre isso, para ser honesto. Eu nem me importo. Falar com minhas filhas, eu sei que deveria. O motivo pelo qual não fiz isso é porque tenho essa raiva dentro de mim que não vai embora. Sinto que, se uma delas disser algo que não me agrade, eu posso explodir. E sim, eu gostaria de acreditar que minha esposa as manipulou para manter o segredo. Algum estouro só vai piorar as coisas. Sim, a raiva está mal colocada, mas só para deixar claro, obviamente eu odiava minha esposa quando soube do caso. Mas então a raiva se transformou em indiferença. Vou me divorciar e ela vai embora. Com minhas filhas, é diferente. Não posso odiar minhas filhas. Tenho sentimentos por elas. Infelizmente, agora é raiva. O motivo pelo qual suponho que minha filha mais nova compartilhou com as 2 outras é porque elas sempre foram muito próximas umas das outras, apoiando-se mutuamente, o que me deixa muito orgulhoso. Então, é difícil acreditar que minha mais nova não compartilhou isso. Mas, como alguém disse, não tenho 100% de certeza. Em qualquer caso, não quero culpá-las. Entendo o ponto de vista delas se me disserem que não queriam destruir a família, etc. Mas é difícil aceitar a mentira. Parte de mim sentiria que elas ficaram do lado da mãe traidora. Sinto que preciso de um tempo sozinho para processar tudo. Tempo que não tive ultimamente entre uma esposa, 3 filhas e um negócio para administrar. Meu único tempo para mim mesmo é o tempo na academia, mas não sinto que isso seja suficiente para fazer a raiva ir embora. E na minha situação atual, seria estranho se eu dissesse a elas que vou ficar fora por um mês e depois ir para o Havaí. Testes de paternidade, DST, etc., exames de saúde são uma obrigação. Tenho um compromisso em uma clínica e farei todos os testes necessários. Testes de paternidade, não sei, qual é o objetivo? No pior dos casos, elas não são meu sangue. Isso importa? Eu as criei por 20 anos, elas são minhas filhas. Ser biologicamente relacionado não é relevante. Se não forem, a culpa é da mãe, não delas. Não posso responsabilizá-las por isso. Talvez a mulher que me contatou tenha mentido. Esse foi meu primeiro pensamento. Quero dizer, 3 filhas adultas. Eu pensava que éramos um casal forte. Minha primeira resposta foi: sinto muito que você esteja passando por isso, mas não acredito na sua história sobre minha esposa. Então ela começou a dar mais detalhes, mais provas. Como disse,
Não me importo se foi porque ela queria arruinar nosso casamento, mas à medida que os detalhes surgiam, a dúvida começou a surgir na minha cabeça e não foi embora. Comecei minha própria investigação e, como você pode imaginar, é muito mais fácil encontrar pistas quando você sabe o que está procurando. Não sou de viver em negação, fatos são fatos, e por mais que doa, você tem que encarar a verdade. Pelo que entendi, ela e o cara estavam preparando o casamento. Não sei o que aconteceu com ele, mas parece que ele teve essa necessidade de se confessar. Deus sabe o que aconteceu na cabeça dele. Cortar laços com todos e seguir em frente? Eu não posso simplesmente ir embora assim. O que quis dizer é que eu deixaria por um período de tempo para processar tudo e, quando estivesse curado, conversaríamos. Mas sim, não será o mesmo. Eu as amo, elas me amam, mas não será o mesmo. No entanto, não importa quão zangado eu esteja, sinto que não posso simplesmente ir embora assim. Se minha mais nova realmente não compartilhou o segredo e manteve para si, minha partida será devastadora para ela, e minhas outras duas podem ressentir-se dela por isso. Este é meu cenário de pesadelo. Posso ser um idiota por pensar assim, mas meu papel como pai é protegê-las. Vou pedir ao advogado para agilizar a papelada e entregar os documentos à minha esposa. Então, no dia em que ela receber os papéis, farei uma chamada de vídeo com minhas filhas. Elas estão todas em estados diferentes, então podemos ter uma discussão para esclarecer as coisas. Quero fazer isso no mesmo dia para que elas não conversem com a mãe e ela tente ao máximo se fazer de vítima. Quero que ela acredite que não sei de nada até eu estar pronto. É domingo agora. Espero que até a próxima semana todos os papéis estejam prontos e então eu finalmente possa me abrir e ter uma conversa com minhas meninas. Vamos ver como vai. Talvez minha situação seja útil para alguém mais, mas espero que ninguém tenha que passar por isso e buscar conselhos. Tudo bem, aqui está a atualização. Levei minha filha mais nova para almoçar na semana passada. Durante o almoço, perguntei se havia algo que ela gostaria de compartilhar comigo. Não sei se foi meu rosto ou tom, mas ela imediatamente entendeu do que eu estava falando. Ela desabou e me contou toda a história. Ela viu a mãe beijando outro homem alguns anos atrás, em nossa casa. Aparentemente, minha ex-esposa mandou o homem embora e sentou-se com nossa filha. Ela explicou que foi um breve lapso de julgamento, mas estava feliz que nossa filha o interrompeu. Ela jurou que foi um erro único e implorou para que ela não dissesse nada a mim, pois, conhecendo-me, eu simplesmente sairia de casa e da nossa família. Minha filha me disse que concordou em manter o segredo e acreditou na mãe. Mais tarde, ela compartilhou isso com minhas duas outras filhas. Como você pode imaginar, elas ficaram chocadas. Aparentemente, minha filha mais velha não acreditou na história do único beijo. Foi muito conveniente que minha filha mais nova tivesse entrado na sala de estar e os encontrado se beijando pela primeira vez. Ela disse a elas para não se preocuparem e que resolveria com a mãe. Não poderia estar mais orgulhoso dela por carregar esse fardo em seus ombros. Pelo que minha filha mais nova sabe, parece que minha filha mais velha falou com a mãe sobre a traição e disse que, se ela não me contasse, elas me informariam. No entanto, a mãe sempre tinha uma boa desculpa ao longo dos últimos anos para adiar isso, ou era a situação no trabalho, um parente doente, etc. Sempre havia uma boa desculpa para explicar que seria devastador adicionar isso ao que estava acontecendo comigo. No final do almoço, disse a ela que ligaria para suas duas irmãs para discutir. Ela insistiu em fazer parte da conversa justo. Mandei mensagem para minhas duas filhas dizendo que precisava falar com elas imediatamente, então rapidamente organizamos uma chamada. Parte de mim acha que elas sabiam sobre o que eu queria falar. E eu lhes disse que a irmã me contou sobre o que aconteceu com a mãe. As duas começaram a chorar, dizendo que estavam arrependidas e que queriam me contar, etc. Resumindo, disse a elas que não estava bravo com elas. Disse que lamentava que tivessem que carregar esse fardo por tanto tempo e que sempre as amaria. Quando se trata da mãe delas, disse que vou sair porque não me vejo ficando com alguém que me traiu, mas disse que falaria com ela primeiro antes de tomar qualquer decisão, pois é o mínimo que posso fazer. Pedi que não mencionassem nada à mãe, pois planejo ter uma conversa naquela mesma noite. No fim do dia,
volto para casa, a esposa já está lá falando sobre o dia dela como de costume, etc. Disse a ela que tive uma conversa interessante com nossa filha, e ela imediatamente soube sobre o que eu estava falando. Ela começou a soluçar, dizendo que foi apenas um beijo e que, como ela sabe o quanto valorizo a confiança e tudo mais, especialmente com meu negócio, ela tinha medo de me perder por uma coisa tão pequena. Para ser honesto, pensei que vê-la chorar me faria chorar, mas nada. Disse a ela que receberia os papéis amanhã por correio e seguiríamos em frente depois disso. Fui para nosso quarto, arrumei algumas roupas e saí. Ela perguntou se poderia ficar comigo, é claro. Informei minhas duas outras filhas que a irmã e eu ficaríamos em um hotel por uma noite. Elas perguntaram se poderíamos discutir tudo juntas, então eu disse que sim. Durante essa discussão, disse a elas quais seriam os próximos passos, de acordo com meu advogado. Também me certifiquei de que soubessem que são minhas filhas e que as amo. Não consegui me segurar e disse a elas que parte de mim estava magoada por elas não terem me contado nada. Disse que achava que tínhamos um vínculo forte e que poderíamos discutir qualquer coisa. Elas começaram a chorar e a pedir desculpas, então as lembrei de que, não importa o que acontecesse, elas são minhas filhas e eu as amava. No entanto, disse que levaria algum tempo para eu agir como antes. Disse que estava pensando em fazer uma longa viagem para clarear minha mente, e minha filha mais velha disse que, se eu precisasse, deveria fazer isso. Depois disso, apenas fomos dormir. Na manhã seguinte, minha filha e eu estávamos tomando café da manhã e a mãe me ligou. Eu realmente não queria atender, mas a filha insistiu para que eu falasse com ela. Concordei, mas coloquei no viva voz. Assim que atendi, pude ouvir que ela provavelmente havia bebido a noite toda. Ela começou a chorar, dizendo que me ama, que fomos feitos para ficar juntos, que isso seria devastador para as crianças, etc. Eu disse a ela que as crianças já são adultas, que não precisam mais de nós, que demos o nosso melhor e agora elas construíram suas próprias vidas. De repente, ela se tornou muito desagradável, dizendo que levaria tudo que eu tenho, que garantiria que minha empresa fosse à falência, que diria às nossas filhas que eu a abusei fisicamente, etc. Fiquei tão chocado que apenas olhei para minha filha, que também não podia acreditar no que estava ouvindo. Decidi encurtar a discussão e disse que meu advogado entraria em contato com ela. Minha filha e eu nem sabíamos o que dizer um ao outro. É como se a pessoa que estava conosco por 2 décadas de repente se tornasse outra pessoa. 5 minutos depois, ela recebeu uma mensagem da mãe dizendo que precisavam conversar. Minha filha ficou com medo, então disse a ela para não responder. De qualquer forma, a mãe estava claramente bêbada, então nada de bom sairia dessa conversa. Disse a ela que ficaria neste hotel até que as coisas se resolvessem e que ela poderia ficar comigo se quisesse. Tivemos outra chamada em grupo com minhas 2 outras filhas para contar o que aconteceu e, como você pode imaginar, elas ficaram assustadas. Encontrei-me com meu advogado e contei o que aconteceu. Ele disse que não preciso me preocupar com nada. A mãe tinha uma boa posição profissional e estava financeiramente estável. Eu administro um negócio que emprega de 50 a 100 pessoas, então um juiz nunca colocaria isso em risco, sabendo da situação confortável dela. Ela ficará com metade dos nossos bens, casas, carros, etc., mas em termos de dinheiro, ela não receberia um centavo das minhas economias, então ela não deveria poder reivindicar nada da minha empresa. Minha filha disse que está preocupada em voltar para casa com a mãe, pois tem medo de ser culpada por isso. Disse a ela que arranjarei um lugar no centro da cidade e que ela pode ficar lá comigo, temporariamente até se sentir segura para voltar ou até ir para a faculdade. Sinto que a maneira como a mãe ficou louca ao telefone a perturbou profundamente. Direi a ela que posso encontrar alguém com quem ela possa falar, se sentir a necessidade, como um conselheiro. Vamos ver como ela se sente. A mãe recebeu os papéis e aparentemente ficou furiosa com nossas famílias, tanto a dela quanto a minha. A família dela tentou nos ligar, mas minha filha mais velha apenas os desligou. Do meu lado, meu irmão me conhece e apenas ofereceu apoio. Ele sabe que eu não faria algo assim sem motivo. Então, aqui estamos agora. O divórcio está em andamento.
Minha filha está ficando comigo até se sentir pronta para voltar para casa, talvez. A mãe me mandou mensagens. Posso encontrá-la, mas meu advogado me aconselhou fortemente a não fazer isso. Ele disse que não há nada a ganhar e tudo a perder, então provavelmente confiarei nele nisso. Quanto a mim, não irei para a Tailândia até ter certeza de que minha filha mais nova está bem, então se eu for, provavelmente será no próximo ano, quando terminar o ensino médio. Não sei como será nossa vida cotidiana. Vamos ver. Queridos espectadores, se vocês estão gostando do conteúdo até agora, não se esqueçam de deixar o seu like, comentar e, principalmente, se inscrever no canal. Sua interação é fundamental para nós.